Como é que a sua fé, como é que a sua religião pede para você amar ao próximo como a ti mesmo? Como é que ela te diz que Deus não faz acepção de pessoas? Está lá em Tiago 2. Deus não faz acepção de pessoas. Como é que você fala em nome de Deus, em favor do amor, mas prega contra a religião do outro? Como é que você fala mal, tem preconceito da religião do outro, se você não para estudar a religião alheia? Gandhi disse, estudem as outras religiões. Porque o preconceito tem fundo na ignorância. O homem, ele é mais ignorante do que mal. Às vezes nem é maldade, é ignorância. Nós usamos as religiões hoje em dia como uma arma apontada na cabeça dos outros. Então, o problema do preconceito religioso não é das pessoas que não acreditam, são daqueles exatamente que acreditam, mas que não querem compreender e respeitar quando a religião do outro se diferencia da dele. Quando o outro sai com uma nova perspectiva, uma nova interpretação, às vezes da mesma religião. Quantas vezes você já não percebeu a diferença entre católicos? Muitos católicos, cada um diferente. Um da carismática, outro de outra, né, de outro tipo de católico, outros mais a menos. Evangélicos, quantos tipos de denominação evangélicas nós temos? Ou seja, cada um tem sua característica. Espíritas, todo espírita é igual? Não. Cada espírita tem a sua forma de estar dentro do espiritismo. Umbandista, candomblessista, qualquer que seja a doutrina ou a religião, todo mundo é diferenciado, não há ninguém igual. Então o problema não é quando você prega contra a religião do outro. Esse fundo que você está fazendo guarda uma frustração sua com a sua religião. Quando você perder 1 minuto da sua vida em condenar, julgar o próximo pela religião que ele possui, isso está guardando uma frustração que você não tem firmeza na sua fé. Se você precisa falar mal do outro para afirmar sua fé, sua crença, sua orientação sexual, sua ideologia política, seu time de futebol, significa que você não está preciso nem seguro naquilo que está pregando. Eu disse a vocês que eu leio de tudo. Inclusive, aqui é do pastor Rodrigo Silva, que tem um canal maravilhoso que se chama Evidências, tá? Eu acho que no YouTube vocês acham ele. Vale muito a pena. Tem uma palestra dele falando de Maria que foi espetacular. Então, eu leio de um tudo. Não me importa a crença da pessoa, me importa o que eu posso angariar de conhecimento. E isso não me faz menos espírita, isso faz me tornar mais espírita. Isso me faz compreender melhor o olhar dos outros sobre as religiões, sobre as diferenças. Ah, não, Mayra, mas eu não gosto de determinada igreja porque um dia eu fui lá e eu vi uma moça que estava falando mal de todo mundo. Veja bem, quantas vezes a gente está no centro espírita porque nós somos humanos e aí passa uma mulher bem arrumada, aí você já olha assim. Eita, veio muito arrumada. Às vezes até cutuca o marido, tu viu? Para que isso? Depois você senta aí, de repente chega uma Mayra da vida correndo no trânsito, os cabelos dessa altura, porque não dá tempo nem tomar banho. Aí chega aqui toda lascada, aí você olha, como é que ela é a palestrante e vai dar uma palestra? Não, não pode. Cutuca a amiga e fala, meu Deus, que blusa feia, parece que o defunto era maior. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente faz. O problema não é nem o fazer, o problema é não reconhecer o ponto crucial ali. Eu estou dentro de uma casa espírita, eu estou dentro de uma igreja, eu estou prestes a ter um culto, uma missa, uma palestra que vai se falar de fé, de caridade, de amor ao próximo. E eu estou lá com a arma mais perigosa do mundo ativada. Qual é a arma mais perigosa do mundo? Está vendo como todo mundo sabe? A língua. A língua. É por isso que muitas vezes quando a gente vai falar com Deus, aí você diz, ai, Deus não me escuta não. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando se Deus pudesse falar com a gente. Você bem aqui, oh Deus, oh espiritualidade amiga, Inácio Daniel, ou sei lá quem que você estiver chamando aqui, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, me ajuda.
Eu estou com tanto problema lá no meu trabalho, as pessoas me perseguem tanto, só brigam comigo. Aí eu até vejo assim, Chico Xavier olhando para você e dizendo, minha filha, a difícil é você. As pessoas brigam com você porque você é difícil. Aí, mas eu fico imaginando. Às vezes eu peço uma coisa a Deus e eu fico imaginando exatamente o que Ele falaria. Às vezes, no meio dessas coisas que já passei, eu falo, meu Deus, o que eu fiz para merecer? E eu imagino Deus com uma lista enorme. Então, a gente tem que começar a entender que o decorar, que o falar não é amor. Amor é ação. Amor é ação. Ah, Mayra, mas aí está querendo uma pessoa perfeita. Eu não consigo ficar sem falar com ninguém, não. De ninguém, não. Daniel postou vários votos para a gente fazer. E teve um voto que era não falar da vida alheia por 1 ano. Todo mundo que pegou o voto não conseguiu. Ainda chegou uma com gracinha e disse assim, ei, Mayra, diz ao irmão Daniel que eu não consegui cumprir, não. Mas eu já consegui sair quando as pessoas estavam falando mal da outra. Olha isso. Vejam, é algo que é controlado por nós. Nós não estamos falando aqui de algo incontrolável, que outra pessoa vai controlar. Nós estamos falando de algo que nós podemos. Então, Paulo, quando ele escreve as cartas, ele diz que o cristão é o perfume de Deus. Quando você vê que ele fala é o perfume, o que é que o perfume faz? Se eu passar aqui com um perfume bom e ele for forte, eu vou passar e você fala, ai, que perfume bom, não é? Agora, se eu passar aqui naquele perfume desastroso, você vai falar, meu Deus, que perfume é esse? Porque às vezes você compra um perfume, eu sou muito assim. Eu vejo uma coisa na televisão e eu acho que aquilo cabe em mim. Eu não sei, eu me olho e eu falo, vai ficar bom. E eu uso, entende? Tem live minha, gente, que quando eu vejo, de anos atrás, eu falo, gente, não tinha um amigo para avisar? Não é? Não tinha um amigo para avisar, né? Às vezes eu vejo minha live e falo, meu Deus, tanto amigo, ninguém para dizer, Mayra, né? Às vezes o perfume no outro fica muito bom. A pele, se você está suado ou não, tudo isso interfere, não é? O perfume muda ao longo do dia. Então, o perfume, para mim, é a propaganda. Então, quando Paulo diz que o cristão é o perfume de Deus, é a propaganda. Vocês são a propaganda do cristianismo. Tem alguém aqui que não é cristão? Não? Pois é, nós somos o perfume do cristianismo. O que é que nós estamos pregando? Aí, se você falar, Mayra, eu sei 3.000 livros espíritas, eu imagino Kardec dizendo, grande coisa. Às vezes eu vou ler um livro espírita, aí eu me sinto, sabe? Me sinto lá nas alturas. Terminei o livro, falei, nossa, li tudo. Aí daqui a pouco o Daniel disse, sim, mas tu já praticou alguma coisa ou era só para comprar o livro? Se for... Então, a incoerência da fé é quando você prega algo, quando você exige dos outros algo e não faz. Eu lá me importo o que é que Mayra Rocha está falando aqui em cima. Eu lá me importo o que é que Flamarion, Max e todos esses meus amigos que são extremos conhecedores do Espiritismo sentam aqui para falar. Aquilo ali me ajuda a estudar. Agora, se eu conhecer eles lá fora e ver que aquilo ali não corresponde, a minha tendência é o quê? Me afastar do Espiritismo. Que é outro erro nosso. O Espiritismo é dos espíritas? O catolicismo é dos católicos? O protestantismo é dos evangélicos? Não. O Espiritismo é a religião dos espíritos, não dos espíritas. Os espíritas são interpretadores. Então, se você focar a sua fé na pessoa que está à frente ou na colega do lado, num dos voluntários, certamente um dia você vai se decepcionar. Se você escutar 20 palestras de Mayra Rocha, vai ter uma que você vai dizer, ai, que decepção. Por quê? Porque eu vou falar algo que você não acredita ou que você pensa diferente. E aí, em vez de você pensar assim, bom, eu não penso igual a ela, mas eu vou escutar o que ela tem para dizer e vou raciocinar. Não, você já fica logo. Já bloqueia logo. Chegar em casa, eu vou bloquear essa menina. Então, quando eu peguei esse texto para ler, ele traz um exemplo de um palhaço. Ele disse que havia um circo e uma comunidade perto do circo.
O circo pegou fogo mesmo. E o palhaço estava vestido para a apresentação, sai correndo para pedir ajuda à comunidade. E para levar água para poder apagar o fogo. As pessoas começam a rir, começam a achar que ele está interpretando, está chamando a atenção para que as pessoas irem até o circo. Não levaram ele a sério, porque ele estava vestido de palhaço. E porque ele fez palhaçada uma vida inteira. O circo pegou fogo, a comunidade pegou fogo, se acabou-se tudo. E aí ele fala assim, ó, eu vejo essa aplicação do palhaço como nós, os cristãos, quando pregamos uma coisa, né, e fazemos outra. Ninguém vai acreditar quando chegar a vez da gente falar sério. E ele cita um trecho do profeta Isaías, quando Paulo escreveu para Roma. Ele disse, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os povos por causa de vocês. O nome de Jesus é ridicularizado muitas vezes, as religiões são ridicularizadas por nossa conta. Não é por conta das doutrinas ou das religiões. E aí, sabe, eu fiquei pensando e procurando, porque eu sou espírita, então não posso aprofundar na religião do outro. E eu vinha pensando no meu processo do espiritismo. Quando eu surgi, que não foi por escolha, quando eu surgi na internet, porque Franca divulgou uns vídeos, eu achei que eu estava dentro de uma caixinha de segurança. Eu pensei que nunca mais eu ia sofrer preconceito, perseguição, ser chamada de doida, de esquizofrênica. Eu pensei que ninguém nunca mais ia me atacar por conta da minha mediunidade. Eu achei que eu estava em terras seguras, porque, afinal, eu cheguei ao Espiritismo. E o Espiritismo não é instituição. O Espiritismo não é religião. É filosofia, é doutrina, não é? Então, eu me senti muito confortável para ser quem eu era, sem ter medo. Aí é que eu me lasquei. Eu nunca sofri uma perseguição de um evangélico, de um católico ou de outras religiões. Todas as perseguições que eu sofri foram de pessoas que se intitulam espíritas. Imagine se, por conta desses exemplos, eu resolvesse dizer que eu não era mais espírita. Eu resolvesse abandonar a doutrina que eu me apaixonei, que eu me encantei pela essência dela. A essência dela é o quê? Amor. Não, Mara, a essência dela é razão. Espera aí. Ela é razão com amor. Se tirar o amor, não é espiritismo. Amai uns aos outros. Quando a gente fala que Kardec, né, que o lema do Espiritismo diz assim, não faça com os outros o que você não quer que faça para você, você pensa que isso é inédito, né? Vocês sabem quantos ditados tem sobre isso em outras religiões, dizendo a mesma coisa? Inúmeros. Isso é antigo, isso é chamado a regra de ouro. Pesquisem na internet. Não faça com os outros o que você não quer para você. Tá, em toda religião, de formas diferentes, é chamada a regra de ouro. Então, quando eu adentrei, que eu comecei a perceber que era justamente dentro aos meus que eu iria ter as maiores provas, eu entendi que não são as religiões e as doutrinas que praticam algo preconceituoso, são as pessoas que interpretam. As pessoas fechadas no ego, as pessoas que acreditam que não pode ter outra coisa a não ser o escrito desde 1857, aliás. As pessoas que não admitem que outras pessoas possam exercer de uma forma diferente a mesma mediunidade. Ou você se espreme para caber dentro da caixinha de alguém, ou você é martelado até não suportar mais. O problema é que estão martelando uma rocha. Aí é difícil, não é? Então tem que ser um martelo muito forte para tentar tirar. Ainda que caia algumas lasquinhas, a rocha permanece. Então, eu não venho criando um novo espiritismo. Nenhum dos meus irmãos médios estão trazendo um novo espiritismo. De jeito nenhum, fui acusada disso. Eu estou trazendo uma nova visão.